Olá, muito boa tarde. Estamos nós aqui juntos novamente em uma transmissão ao vivo, onde eu vou falar um pouco a respeito do propósito de vida e a ligação disso com o sucesso profissional. O que tem a ver uma coisa com a outra? Como é que move a sua mente na direção que se move, na direção que você está indo? Por que você vai na direção que você vai? Por que você faz as escolhas que você faz? Existe um componente do seu subconsciente que é muito mais importante e atuante nas suas atitudes do que você imagina. Nós falamos muito a respeito da liberdade, do livre-arbítrio, que as pessoas podem ser, fazer o que quiserem. Do ponto de vista maior, transcendente, divino, fervoroso, sim, mas as influências que existem dentro da sua mente são muitas vezes aprisionadoras ou libertadoras, e é sobre isso que a gente vai estar falando agora nessa live aqui, com o tema de sucesso profissional e propósito de vida. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Muito boa tarde, Ana Clara, Alice Dias, Jaci R, boa tarde. Quem está chegando aí vai dizendo de onde você está falando, vai dando uma boa tarde, como é que você tem achado aí desse nosso trabalho que a gente tem desempenhado aqui. E se você é novo, é nova por aqui, eu sou o Dr. Jim, eu sou médico psiquiatra, terapeuta sistêmico, familiar, e venho aí nos últimos 18 anos de vida profissionalmente me aprofundando no estudo da mente e nos fatores que levam as pessoas ao sofrimento ou ao sucesso e à realização, os fatores envolvidos no que leva uma pessoa a ter um relacionamento perturbado, cheio de traição, cheio de conflito, falta de conexão do ponto de vista sexual, ou talvez leva a pessoa a se sentir maravilhosamente bem no seu relacionamento. Existem fatores que a sua mente te conduz e que você não faz ideia. O que leva uma pessoa a adoecer e a outra ter saúde? Será mesmo que é só os cuidados que se tomam? Será mesmo que não existe algo dentro da sua mente que define e definiu e está definindo qual é o trabalho que você desempenha hoje, o que você sente sobre o trabalho que você desempenha hoje? Então, a minha missão é te ajudar a ampliar a capacidade de percepção de realidade, expandir a consciência, e através dessa expansão, através de tornar consciente aquilo que era inconsciente, e nessa clareza ter mais resultado, eu quero que você tenha uma vida mais leve e mais alegre na realização dos seus objetivos. E já que a live hoje é sobre propósito de vida, eu já estou aqui compartilhando com vocês qual é o meu propósito de vida. Coloca aí qual é o seu propósito de vida. O que você acha que é propósito de vida? Participa comigo, conversa comigo, que hoje a gente vai ter muitas sacadas importantes para que você possa, através do ajuste do seu propósito de vida, ter sucesso. Porque um propósito de vida tem que ter algumas características. Deu uma travadinha aí, não é possível. Liguei na internet aqui, tá dando 500 de download, 400 e tanto de upload. Não é possível que deu uma interrompida aí. Vocês estão me escutando bem? Deu uma travadinha? Travou? Não travou? Será que travou só para mim? Coloca aí nos comentários, me ajuda a perceber essa parte técnica também. Então, o meu propósito de vida é promover leveza e alegria na vida das pessoas através da expansão das suas consciências, da iluminação das suas consciências. Entende? Uma pessoa que se dá mal
todo relacionamento de casal que entra, a gente chegando a um conhecimento de causa, que através do julgamento que ela tem contra a mãe, contra o relacionamento da mãe com o pai, com esse conhecimento de causa, a pessoa pode se libertar daquele entrelaçamento quântico e parar de ter esse sofrimento no próprio relacionamento. Isso é ter mais leveza e alegria na realização dos sagrados objetivos. Uma pessoa que consegue perceber uma dinâmica acontecendo na sua própria empresa, aonde ela trata os funcionários como se fossem filhos, super protegendo, não exigindo dos seus colaboradores o que é de direito que eles entreguem, tendo pena dos próprios colaboradores e, por exemplo, isso confluindo para uma perda de produtividade, para um aumento no número de processos trabalhistas dentro da empresa, porque algo inconsciente, a pessoa, no trauma que ela teve na própria infância, olha para os funcionários e tenta fazer pelos funcionários o que a mãe não fez por ela. Olha que dinâmica que era inconsciente, leva a pessoa a se ferrar dentro da própria empresa e não era sabido e pode ser modificado para que ela consiga colocar não pessoas vítimas como seus colaboradores, porque alguém que está nessa postura de salvador atrai colaboradores vítimas e que vão estar ali sempre vitimizados, e aquela dinâmica faz a empresa perder propósito e produtividade. Então, coloca aí nos comentários o que você acha disso que eu estou falando aqui. Bora bater um papo juntos aqui. Andressa William está falando que não tem propósito de vida. Então, se você não tem, Andressa, é porque você talvez não saiba muito bem o que é propósito de vida. Qual a função da sua existência? Coloca aí nos comentários. Eu sei que é uma pergunta meio profunda, com um raciocínio bastante abstrato para se fazer, mas eu tenho que te dizer que os seus resultados, especialmente profissionais, também familiares, mas especialmente profissionais, estão relacionados ao ajuste do seu propósito de vida. Porque quem tem realmente um propósito claro e que tem um sentimento ordenado diante desse propósito, consegue tudo o que deseja. O homem foi à Lua, inventou a eletricidade, descobriu a física quântica, quebra átomo no meio aí, gerando uma energia atômica gigantesca. Imagina se essas pessoas não tinham propósito da vida deles. Então, para que você tenha sucesso profissional, é necessário. Peraí, deixa eu só ver se eu ainda estou na internet certa. Estou sim, tudo ok. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Coloca aí nos comentários, por favor. O que você acha? A Tânia Tânia Costola. Meu propósito é poder ajudar a caminhada dos meus clientes a ser mais leve. Excelente. Excelente. Qual o seu propósito de vida? Agora que eu estou conseguindo entender o que fizeram comigo, porque eu acreditava que eu era culpada, não os outros. Olha que sacada importantíssima. E esse é o meu propósito, que você tenha cada vez mais esse tipo de sacada, para que você consiga ter sucesso profissional. E esse foi um dos exemplos que eu dei quando esses conteúdos inconscientes estão ferrando a sua empresa, o seu trabalho. Voz metálica, estou escutando bem. Vera Regina Santinho, minha querida mentorada, seja bem-vinda, bom ter você por aqui. Rosano Santos, minha grande amiga, seja bem-vinda. Isadora, compreendo que a mulher tem que cuidar de tudo, da casa e tudo, mas a mulher não pode ter uma carreira e ter uma família. Essas imposições são tão ruins. Isadora,
é o seguinte, o problema não é ter como propósito da vida servir ao seu lar, aos seus filhos, cuidar deles, dar comida, ver se ele está fazendo a tarefa, cuidar das roupas do seu marido, construir uma casa organizada, limpinha. Isso é um excelente propósito de vida. O problema é estar fazendo isso e tendo dentro do seu coração a vontade de ter outro propósito. E porque isso gera frustração, porque isso gera um mau cumprimento do propósito que você está dentro dele. Então, o propósito de vida, ele necessariamente está ligado ao porquê você levanta de manhã todos os dias. O que te faz levantar de manhã todos os dias e se sentir entusiasmada? E você vai reparar que esse propósito de serviço, de realizar, serve eminentemente a vida das outras pessoas. Muitas vezes a pessoa vem ao trabalho, vai ao trabalho, faz o que faz todos os dias de manhã, simplesmente para ter dinheiro. E esse propósito em si, ele não é o propósito primário, ele é um propósito secundário. Por quê? Uma pessoa só vai conseguir ter dinheiro se ela cumprir um propósito de serviço à vida que seja que esteja dentro de uma ordem, aonde ela oferece às pessoas, ao público, às pessoas à sua volta ou à sua família, se ela decide ser do lar, valor de crescimento, valor de vida, onde isso beneficia as outras pessoas. E a pessoa recebe reciprocamente, proporcional àquilo que ela entrega. Então, quando a gente já está levando para o lado do trabalho, do mundo lá fora, certo? Então, o propósito de vida precisa servir a vida das pessoas. Depois ela serve a sua própria. Porque quando você serve a vida das pessoas, elas, por um equilíbrio, elas te retribuem proporcionalmente. Então, às vezes, as pessoas questionam, né? O ticket que eu pratico, né? Eu tenho um ticket que eu pratico nas minhas sessões, alto, relativamente alto, talvez 4, 5 vezes mais alto do que a maioria dos terapeutas. Mas eu só consigo fazer isso porque eu tenho clareza e consciência de que o benefício que eu entrego às pessoas com o valor do meu trabalho é 5, 10 vezes mais alto do que aquilo que eu cobro. Entende? E para você poder cobrar alto, você tem que entregar alto primeiro. Então, quanto vale um relacionamento restaurado? Eu conduzo uma cliente, um mentorado, uma mentorada, dentro do processo, e eu consigo conduzir ela num processo onde ela se liberta dos traumas que ela tem com o pai e com a mãe, e após aquela sessão, ela deixa de ter ciúme patológico do marido, que já estava quase acabando com a relação dos dois. Quanto vale isso? Quanto vocês acham quanto você pagaria para não se separar? Se você já se separou antes, ou se você está em um relacionamento, quanto você pagaria para não se separar do seu marido?
Entende? Tem coisa que não tem nenhum valor monetário, é possível, mas altíssimo. Eu pagaria altíssimo, para não me separar da minha esposa. Então, eu atendo pessoas que trazem uma dinâmica dentro das suas empresas, aonde não está havendo produtividade, onde a empresa está beirando a falência, aonde existem muitos processos acontecendo, a venda não acontece. E quando eu atendo essa pessoa e me coloco no lugar, dentro do processo de liberação emocional de impedimentos, eu me coloco no lugar do próprio presidente ou proprietário, gestor da empresa, que é geralmente quem me procura, é o dono da empresa. Então eu me coloco no lugar dele e, através de um exercício que a gente chama de âncora, eu coloco à minha frente os funcionários, o propósito da empresa, os clientes. E aí eu consigo perceber, por exemplo, que ele sente raiva dos funcionários. E isso é uma desordem, porque aí entra um acontecimento totalmente inconsciente de uma dinâmica chamada senhor-escravo, trazido do inconsciente coletivo da escravidão, aonde ele sente raiva dos funcionários, reclamando que eles não estão produzindo, que se ele não estiver lá, nada acontece. E os funcionários se sentem exigidos, como acontecia na dinâmica senhor-escravo, e passam a entregar cada vez menos. Isso baixando a relação de troca entre o gestor e os funcionários, e aí colocando nessa empresa uma alta rotatividade de funcionários, que não produzindo são acabados mandando embora. Então a gente faz um exercício de mudar a postura, aonde o proprietário, o dono da empresa, o gestor, o gerente, tem que olhar para esses funcionários, por mais que ele não diga, sem raiva, acreditando que eles são capazes, valorizando o trabalho deles, entregando na relação de troca. Nesse mesmo atendimento, quando eu vou ajudar alguém que está com problema na sua empresa, eu me coloco no lugar do gestor ou do presidente e olho para os clientes. Olhando para os clientes, eu sinto uma certa vergonha. Eu sinto ali representando o meu cliente e vejo que ele sente vergonha dos clientes. Aí eu pergunto, daqui representando você na frente dos clientes, eu sinto uma certa vergonha. E aí ele me fala, aí eu pergunto, isso faz sentido? Sim, doutor, isso faz sentido. Isso faz sentido. Eu coloco o vendedor, mas eu não fico muito lá para vender, não. Eu tenho um pouco de medo de que eles me digam não, de que eles reclamem do meu trabalho, do meu serviço, da minha empresa que está entregando. Eu fico com medo de eles reclamar e eu ficar sem graça, ficar vermelho, com vergonha. Ou seja, ele está ali trazendo um sentimento de criança, de quando ele foi julgado por uma tarefa mal feita pelo professor, ou quando chegou em casa com a nota, ou uma tarefinha, e o pai não deu moral, ou a mãe falou que estava ruim. Então aquele sentimento trazido lá da infância faz ele ficar na frente do cliente como se fosse levar uma nota baixa, como se fosse ser julgado e criticado. E aí eu faço a liberação. Olha lá para o seu pai, olha lá para o seu professor, fala, eu desisto de carregar esse ressentimento daquela crítica que eu levei de vocês. E de repente ele começa a vender mais. Logo depois da sessão, por que ele começa a vender mais? Porque essa energia que ele colocava de medo de ser criticado fazia o cliente ficar desconfiado e não comprava. E depois de liberar um trauma desse, ele vai estar mais à frente das vendas. Ele vai treinar o seu vendedor e vai também fazer uma coisa que é super saudável, passar um dia naquela função daquele vendedor, ele mesmo vendendo. Entende? Isso cria uma esfera mental positiva para o propósito. Porque o propósito
não é a venda. O propósito é o benefício que ele traz ao seu cliente. E quando ele tem vergonha, medo de que o cliente critique o seu serviço, é porque o próprio ser humano não está acreditando no próprio serviço. E o cliente sente isso. Ou quando compra meio desconfiado, tendendo a reclamar. Porque ele não acredita no próprio serviço, no próprio produto. Ele tem, mas isso é sentimento adotado. Porque se eu perguntar na moral, na real, no nível racional, qual marca você representa? Ah, represento marca tal. No mercado aí, já estou 10 anos com essa marca. Você acredita mesmo nessa marca? Você acredita nesse produto? Claro, doutor, acredito. Não, então, peraí, vamos ver no campo. A gente leva num estado alterado de consciência, rapidinho aparece um sentimento de vergonha que está atrapalhando. Então, o propósito é ajudar as pessoas, beneficiar as pessoas. E aí eu te pergunto, quanto vale o cara ter uma sacada e uma mudança dessa dentro da empresa, que em pouco tempo começa a faturar o dobro? Isso eu tenho até testemunho de empresários aqui no nosso feed que aumentaram o faturamento após liberar traumas de infância, e depois de um certo tempo a gente começa a fazer a organização dentro da mentoria, dentro da empresa, que é a análise do sistema empresarial. Gente, coloca aí, isso faz sentido para você? Comenta aí. Então, eu perguntei no comecinho da live qual é o propósito da sua vida, tá? Qual é o propósito da sua vida? Então, muitos não responderam porque não sabem. Outros foram sinceros e disseram, eu não sei. Então coloca aí, eu não sei, se você não sabe. Não tem problema nisso. O problema é fingir que sabe e seguir adiante com propósitos que estão te levando a resultados não tão bons. Então eu fiz uma breve explicação de o que deve contemplar na essência um propósito de vida. Porque esse propósito de vida tem que estar claro na sua cabeça. Eu acho que faz sentido escrevê-lo e pregar em um lugar onde você olha todos os dias. E esse propósito de vida é uma frase que você também não precisa ter ela como definitiva. Eu já mudei essa minha frase do propósito de vida várias vezes. Inclusive, coloca aí nos comentários, eu vou explicar dessa minha mudança, dessa frase de propósito de vida, que hoje é promover leveza e alegria nas pessoas através da expansão da consciência. Essas pessoas terem uma vida mais leve, mais alegre, vocês que estão aqui terem uma vida mais leve, mais alegre, através do entendimento maior da realidade, na realização dos seus sagrados objetivos. Esse é a minha missão de vida atual. E daqui a pouquinho eu vou falar qual era a minha missão de vida há 2 ou 3 anos atrás, e eu vou até explicar por que eu mudei. Beleza? Então, um propósito de vida tem que servir a vida das outras pessoas, tem que ser ecológico, tem que ajudar mais gente, não pode ser egoísta. E tem que tentar ajudar muita gente, né? Muitas pessoas. E cuidar bem dos meus filhos, formar uma família harmoniosa, também é um propósito de vida. Porque nós não estamos falando só de propósito da empresa, propósito de vida. Ser uma boa mãe no cuidado dos meus filhos é um bom propósito de vida, tá? Mas que de repente vai poder mudar lá na frente, na hora que seus filhos casar e for embora, você vai ter que mudar o seu propósito de vida, porque você já cumpriu a função, né? Mas está tudo certo, o importante é servir a vida. Coloca aí, qual que é o seu propósito de vida? Para que você vive? O que te entusiasma quando você acorda de manhã cedo? Coloca aí que eu vou explicar como que aconteceu essa mudança no meu propósito. Ju Cigarini, minha esposa querida, amada, vou colocar você para falar comigo aqui sobre propósito de vida na live, meu amor. Pode. Chamei ela aqui, a live até deu uma travada. Isadora Góes.
Eu sofri tanto na infância, já iniciei terapia e não consigo ver cura, chegando a acreditar que a cura não existe, preciso de algo. Seja bem-vinda, Isadora. Fala comigo. Chega mais perto. Conhece os nossos produtos e serviços, que eu posso te ajudar nisso tudo que eu estou te falando aqui, de várias formas. E uma dessas formas é através do método Autoliberação para a Vida, que é aonde eu ensino a autoaplicação desses processos de percepção dessas dinâmicas ocultas do subconsciente. É um processo onde você pega sentimento adotado que está sabotando sua vida atual e se libera, deixa lá na infância, deixa lá na geração anterior. O método ALV. Então, no método ALV, eu te conduzo em processos que liberam bloqueios na parte da saúde física e orgânica, na saúde física, né, sintomas físicos. Você consegue, aqui as pessoas conseguem curar doenças, principalmente de cunho emocional já bem reconhecido, como são as alergias, as doenças autoimunes, as enxaquecas, né, as dores crônicas que você vai lá e o médico fala que você não tem nada, mas na verdade a dor dói. Uma segunda etapa, onde a gente resolve sentimentos de tristeza e ansiedade, preocupação excessiva, ou seja, uma etapa da inteligência emocional, onde você libera sentimentos adotados de tristeza e medo. Terceira etapa, onde você se liberta dos traumas que estão atrapalhando o seu trabalho, tema da nossa live de hoje, que o tema da nossa live de hoje é propósito de vida e profissional, mas obviamente dentro do método ALV se aprofunda nisso. Na quarta etapa, nós temos a liberação dos traumas que te atrapalham no relacionamento de casal. E na quinta etapa é onde você se liberta dos padrões repetitivos de escassez, pobreza, dívida no seu sistema familiar. E se você quer saber mais sobre o método ALV, eu fiz uma aula gratuita para você ter acesso. Escreve aí, comenta aqui na live mesmo, ALV, as 3 letras, ALV, comenta aí ALV, que você vai receber no seu direct o link para assistir uma aula gratuita que eu preparei para você. E dentro da aula gratuita já tem uma autoliberação conduzida poderosíssima, que te ajuda a liberar traumas que você tem com a sua mãe. Eu fiz essa porque, nossa, a liberação dos traumas com a mãe é muito importante. Dentro da aula gratuita, você não precisa pagar nada. Você vai conhecer, vai se submeter ao processo. E se fizer sentido para você, lá nessa página da aula gratuita, você tem um botãozinho que você clica e você entra para a turma do método ALV, onde você vai ter o meu acompanhamento por 1 ano. Aulas teóricas gravadas, autoliberações em 5 temas, uma vez por mês comigo no Zoom, nas aulas Tira Dúvida. Escreve aí ALV, que você recebe no seu direct o link da aula gratuita. Conheça. A Jace está falando, tem alguns traumas. Se fosse só você, estava bom, viu, amiga? Todo mundo tem. Até hoje eu libero traumas meus. Isso é um negócio da vida inteira. Toda vez que você tiver um sentimento que está incongruente com a realidade, é sentimento adotado de trauma. Videira Doces, sempre faço tudo para agradar o outro. Às vezes esqueço qual é o meu querer, de tanta ceder para os outros. Isso é uma carência de algum momento, sentimento adotado da infância. Doutor, o propósito pode mudar então? Sim, pode mudar. Eu vou falar até como que foi a minha mudança de propósito, que aconteceu de uns 2, 3 anos para cá. Faz todo sentido. Orlando da Silva Mourão, meu querido grande amigo aqui de Goiânia. Valéria Figueiredo, já criei meus filhos e hoje estão bem formados. E como não tivesse mais propósito, pois hoje eles cuidam da própria vida. Amiga, você sabe que uma pesquisa mostrou que 60% das pessoas que aposentam, ou seja, que deixam de fazer um trabalho, elas adoecem com uma doença grave em 5 anos. Mais da metade adoecem com uma doença grave quando se aposentam depois de 5 anos. Porque geralmente aposenta e perde o propósito de vida. E o filho vai embora, se aposentou dessa sua função, que foi muito digna,
muito verdadeira, mas que você aposentou dela. Inclusive, essa pesquisa mostrou que isso acontece independente da idade que a pessoa aposenta. Se a pessoa aposenta aos 65 anos, 60% adoece depois de 5 anos. Se a pessoa aposentou aos 25 anos, 60% adoecem após 5 anos da aposentadoria. Então, o para quê na vida é importantíssimo. Inclusive, talvez vocês conheçam o Ikigai. Ikigai é um termo japonês para uma cultura de vida que se pratica no Japão, que em outras palavras, quer dizer o motivo que eu tenho para acordar de manhã cedo. E lá as pessoas vivem, acho que não me engano, 15 anos acima da média mundial. Média mundial deve estar em 60, eu estou sem esse número, mas vamos supor que lá os longevos são acima de 100, né, os longevos. Mas a média ainda morre 15 anos acima da população geral, porque eles trabalham na sua mente o propósito de vida. Então, esse propósito de vida tem algumas características também, que tem que ser algo que sirva a vida das pessoas, algo que as pessoas, algo que você seja bom em fazer e algo que te alegre. Ou seja, tem demanda, fazer aquilo, alguém precisa daquilo que você quer fazer, ou seja, você serve a vida das pessoas, algo que você tem aptidão, habilidade para fazer, entende? Não adianta ter 1,60 de altura e querer ser jogador de basquete, por exemplo. Entende? Tem que ser algo que você tem habilidade e tem que ser algo que realmente você goste, te dá prazer, te dá alegria. Você não pode fazer algo que você não gosta só para ganhar o dinheiro. E isso é onde muitas pessoas perdem a sua possibilidade. Esses dias meu próprio filho mesmo veio falando, ele é o meu filho mais velho, Calil, ele é totalmente analítico, gosta de tela e de número, bom de matemática. A mãe dele, ele é do primeiro relacionamento, né? A mãe dele é médica também, e a mãe dele estimula muito a ser médico, né? Aí ele falou, não, pai, eu vou fazer vestibular para medicina. Eu falei, meu filho, mas você sempre falou que você não gosta de medicina. Ele falou, não, é para ganhar dinheiro. Eu falei, meu filho, não faz uma coisa dessa. Não é assim que funcionam as coisas, né? Os colegas que eu tenho, que me formaram comigo, que não gostavam muito, hoje não fazem medicina, não atendem clientes. Eles passaram para a parte empresarial da medicina. E teve até um colega que estudou até o 4º ano da medicina comigo, falou, não, comecei isso aqui por causa do meu pai, não vou continuar não. Abandonou a faculdade de medicina numa federal, porque simplesmente não gostava de fazer aquilo, né? Então, a gente tem que fazer o que gosta, o que faz o coração cantar, porque senão você levanta de manhã e fala, ai que merda, vou para aquele trabalho. Não é assim. Eu, Daiane Macedo, te acompanho desde 2022. Acho linda a sua entrega gratuita às pessoas. Obrigado, Daiane. Eu também amo entregar gratuitamente. Mas eu não sou bobo não, tá? Eu sei que existe uma economia divina, um sistema divino que conduz esse equilíbrio na vida das pessoas, aonde quanto mais você entrega de valor de vida às pessoas, mais você recebe de valor de vida das pessoas. Quando eu te ajudo aqui gratuitamente, de certa forma Deus abençoa o meu trabalho pago, ou seja, pessoas que vêm e pagam, e eu vendo mais lá no pago, entende? E eu também tenho produtos, serviços que são acessíveis a praticamente qualquer pessoa. R$ 47,90 por mês, R$ 47,90 por mês, para você passar um ano comigo, né, sendo acompanhado dentro de um curso que é o método ALV. A maioria das pessoas dá conta de pagar isso. Pode ser que não priorize, e tá tudo certo, cada um tem seu momento. Mas, e até tem nessa relação de reciprocidade aí,
uma entrega maior da parte de quem paga por um produto. Entende? Eu assisto conteúdo gratuito pra caramba na internet, gosto, me ajuda muito, mas chega um momento em que daquele expert que eu estou seguindo ali, eu quero mais dele. E quando eu pago por isso, eu me empenho mais em fazer mais, virar aquilo que ele está me ensinando, tá entendendo? Quando você paga por um produto, algo acontece no seu subconsciente que você se sente meio obrigado a se entregar mais ao processo. E o resultado é lá em cima. Por isso que o meu serviço de mentoria, que é o meu alto ticket, eu tenho resultados com os meus mentorados muito grandes. O meu mentorado investiu um dinheiro alto nele, para a mudança que ele precisa fazer. Então ele chega dentro da sessão, eu boto ele na frente de situação de abuso, situação de violência, situação de abandono, que normalmente algumas pessoas recuariam. Ele naquela disposição de fazer valer a pena, por ter pago um preço, é dobrado, ele consegue se libertar, entende? Mais fácil do que uma pessoa que escuta meio de longe, olha, você tem que perdoar o seu pai para ser rico. Beleza, a pessoa escuta, fala e pensa, beleza, uma hora eu faço isso. É diferente da pessoa pagar por uma sessão, pagar por um curso, pagar por uma mentoria. A entrega dela ao processo é gigante, né? Eu já paguei mentorias de 52 mil e não foi nenhuma, nem duas, nem três, foi mais do que isso, de 50 mil. Por quê? Porque me entregou recursos que eu produzi muito mais que aquilo, eu melhorei de vida muito mais que aquilo. Então, eu amo e continuo sempre oferecendo conteúdo e transformação gratuita aqui para vocês, mas sabendo que de alguma forma isso enriquece um ecossistema de pessoas que querem também me retribuir pelo meu trabalho e me pagar pelo trabalho que eu estou realizando em vários tickets, desde R$ 47,90 por mês até 25 mil, em um processo que obviamente é bem mais prolongado. Então você também tem que ter essa mentalidade de que você pode entregar muito mais cumprindo o seu propósito de vida, não ficar amarrando o serviço, entende? Cumprindo o horário, esperando dar 18 horas da sexta-feira para falar sextou e esquecer daquilo que você não gosta de fazer. Então você tem que fazer porque gosta, como gosta, fazer mais. Olha só, mais. O tema da live de hoje é propósito de vida e sucesso profissional. Então eu vou dar uma fala aqui que é muito importante. Mas antes deixa eu ler aqui a Léo Delanesa. A Léo Delanesa fez uma sessão com a gente aqui na live da sexta-feira, sem ser passada da outra, liberou um trauma muito forte mesmo. E se você quer também ser atendido individualmente por mim aqui no Instagram, na sexta-feira às 13 horas eu vou fazer uma live. Sexta-feira às 13 horas eu vou fazer uma live. A Léo Delanesa, ela se inscreveu, foi sorteada e eu a atendi. Conta pra mim, Léo, como é que você tá no tema que você trouxe, que era a questão com o marido, uma questão de ciúme patológico. Coloca aí nos comentários se essa área da sua vida melhorou. E qualquer dia a gente pode até fazer uma live para você dar o seu testemunho aí. Eu tenho certeza das mudanças que acontecem, porque eu vi você se entregar ao processo, eu vi você se emocionar e se libertar. Então ali um monte de coisa já melhora na sua vida. Então se você quer ser atendida por mim, quer concorrer a ser atendida por mim individualmente aqui no Instagram, você digita aí liberação, por favor, liberação. Você vai receber no seu direct o link para você se inscrever, tá? Responda lá todas as perguntas que estão lá, porque eu gosto de saber quem eu vou atender e quais são as questões. E aquelas perguntas que estão lá,
nessa inscrição servem para eu te atender com mais assertividade dentro do atendimento individual que eu vou fazer na próxima sexta-feira às 13 horas aqui, e serve também para você começar a ter insights das coisas que são importantes de você refletir como estão na sua vida. São coisas importantíssimas que levam a você a ter insights de emaranhamento. Então escreve aí, comenta aí liberação. Se você está assistindo no replay, também pode comentar liberação, que você recebe no seu direct o link para você colocar lá os seus dados para concorrer a ser atendido individualmente por mim aqui no Instagram na próxima sexta-feira às 13 horas. Inclusive nós estamos nesta semana, é a semana que é o tema do sucesso profissional. Começamos hoje e é com essa live de hoje. Na semana passada foram os temas de sintomas físicos, na anterior foi relacionamento, e na próxima semana também a gente vai ter live, assim como nessa, segunda, quarta e sexta às 13 horas, e só que na semana seguinte a gente vai falar sobre bloqueios que estão te levando à escassez, tá? Dívida, escassez. Nós vamos fazer liberações de traumas que estão bloqueando a sua vida financeira na semana que vem. Mas antes, essa semana, temas do trabalho. Então vamos lá. Eu, Diane Macedo, você me ajudou a deixar de usar antidepressivo, orientando a fazer 40 minutos de caminhada. Me conectar com Deus e ver perdão, gratidão, foi nas lives. Parabéns, Diane. Muito obrigado, prazer. É muito bom escutar isso. É muito bom escutar isso. Gente, a vida da gente, às vezes precisa só de um toquinho de esforço. Entende? O que é uma caminhada, né? Fazer uma caminhada, um autocuidado. Psi Vanessa Vasconcelos, também mais conteúdo a ser trabalhado aqui. Muito bom, amiga. Seja bem-vinda. E muita gente digitou ALV. Se você quer conhecer esse curso do ALV, que é um investimento mais baixo, que é de R$ 49,70 por mês, um ano comigo, digita ALV, tá? Então, até algum tempo atrás, o meu propósito era conduzir as pessoas, né? Promover expansão da capacidade de realização das pessoas. Então, eu estava numa vibe mais do coaching, yes, vamos quebrar tudo, fazer tudo, sair matando no peito tudo. Então, o meu propósito de vida era ajudar as pessoas a ampliar a capacidade de realização. Só que eu comecei a perceber que eu mesmo ampliei muito a minha capacidade de realização e que muitas pessoas que eu ajudava ampliavam muito a sua capacidade de realização, mas que, no fundo, a gente amplia a capacidade de realização com o objetivo de ter um sentimento. Uma grande realização, comprar um carro importado. Você compra um carro importado, você entra dentro dele, você começa a dirigir e você tem um sentimento de empoderamento, um sentimento de segurança, que rapidinho passa. E aí você fica querendo outro carro. A casa, a realização, o emprego, entende? Então eu acabei concluindo que as pessoas vivem não necessariamente realizando coisas para ter aquelas coisas. As pessoas vivem para se sentir bem, para ter leveza e alegria. Olha só, comprou o carro importado para se sentir seguro, para se sentir empoderado, para se sentir o próprio valor. Mas não dá para se sentir empoderado e saber o próprio valor antes de conquistar o carro, né? Então, o meu propósito, ele deu essa migrada. Tirei um pouquinho o foco de fazer você fazer e trouxe o foco mais pro promover, fazer você sentir-se bem, fazer você sentir-se mais alegre, mais com mais bem-estar, com mais leveza, com menos sentimentos de peso ou de medo na sua vida. E para isso a gente não precisa fazer muita coisa, a gente tem que trabalhar aqui dentro da cabeça a liberação dos traumas. Então, o propósito de vida, vou repetir para quem chegou depois, é fazer algo que sirva a vida das pessoas.
que faça bem, beneficie a coletividade. É difícil você ter um propósito de vida jejuando e orando no alto do monte sozinho o resto da vida, né? Léo Delanesa está compartilhando, ó, tem uns probleminhas ainda com meu marido. Sim, amiga, sempre, os probleminhas sempre tem. Agora a gente tem que ver se melhorou. Mas agora eu consigo mostrar a ele que o problema não está em mim, e sim nele. Porque antes eu sempre achei que era meu o problema. Era eu o problema. Sim. E a pergunta, Léo? Uma pergunta que eu faço às pessoas, aos meus mentorados, aos meus clientes depois do atendimento. Quantos por cento diminuiu o seu sofrimento no relacionamento de casal após a sessão que a gente fez aqui na live? Quantos por cento diminuiu o seu sofrimento? Mesmo que seja pouco, 10%, 20%, 30%, 60%, 70%, 80%, quantos por cento melhorou? Ou seja, quantos por cento diminuiu o seu sofrimento no relacionamento? O sofrimento diminuiu 1000%. Olha só que interessante, né? Ou seja, olha o foco no sentir, né? E agora é uma questão de tempo para que, com esse sentimento mais leve, a realidade se modifica, contemplando o que a Marlabut 80 falou aí, ó, precisamos ser antes de fazer e ter. Então, se sentir bem é pré-requisito para aquilo acontecer na sua vida. E é com isso que a gente, né, trabalha aqui. Então o propósito de vida tem que servir as pessoas. O propósito de vida tem que ter de dentro do seu coração uma liberdade. Uma liberdade. E trazendo esse propósito de vida, como o tema é propósito de vida e sucesso profissional, ok? Então, eu tenho certeza que existem pessoas que cumprem o seu propósito de vida sem trabalhar, necessariamente, sem trabalhar fora, sem trabalhar em uma empresa, sem ser remunerado. Você está entendendo? E tá tudo bem, né? Cuidando de casa, cuidando de um familiar que precisa. Mas trazendo agora para quem quer trabalhar fora, para quem quer ter sucesso profissional e ganhar dinheiro, ter reconhecimento profissional, porque tem dois tipos de reconhecimento profissional. Você tem um reconhecimento profissional que acontece quando, parabéns, né? Nossa, você é um cara bom, você conseguiu, você é uma mulher competente. Tem um reconhecimento profissional, né? Recebeu um prêmio, vendedor do mês. Isso é sucesso profissional. E tem um reconhecimento profissional na parte financeira também. Então, se você quer ter sucesso profissional, você precisa, além de servir as pessoas, estar liberado das críticas e julgamentos que você tem em relação à sua mãe e das críticas e julgamentos que você tem em relação ao seu pai. E vai, assim, também ter liberado as críticas e julgamentos que você tem às suas primeiras atividades de trabalho na vida, que da criança, às vezes são trabalhos domésticos, às vezes é um trabalhinho mais leve, às vezes é cuidar do irmão, às vezes é somente o estudo. Então, lembrando você agora aí da vida de trabalho da sua mãe, independente, não vamos olhar para a sua infância ainda, olhando agora, vamos olhar para a infância primeiro, é verdade, vamos olhar para a infância, vamos de trás para frente, ó, regride aí na sua infância, volta lá atrás e lembra da sua infância, qual foi o primeiro trabalho que você realizou, algo que você fez que não era para você mesmo, porque
Quando você é uma criança pequenininha, você faz coisas que é para você. Você vai lá, pega uma banana, descasca e come. Você vai lá e pede para sua mãe alguma coisa. Você vai lá, pega o seu brinquedinho para você mesmo brincar. Ou às vezes até guarda o seu brinquedinho, mas isso é para você mesmo. Lembra aí quando foi a primeira vez que você fez algo para servir outras pessoas? Ou uma das primeiras vezes? Coloca aí nos comentários como foi. Coloca aí nos comentários. A primeira vez, ou uma das primeiras vezes, ou seja, a mais marcante. Como foi para você? Eu lembro que eu devia ter uns 6 anos aproximadamente, 7. Eu estava na casa da minha avó e lá a gente estava fazendo doce de caju. Então tinha um cajueiral grande na casa da minha avó, e na época do caju é caju pra caramba, né? Então, na época do caju era a época de fazer doce. Então tinha lá no chão lá, daquelas bacias gigantes, umas 3 bacias gigantes cheias de caju, mais umas 3 bacias gigantes com água. E a gente furava o caju com garfo e apertava o caju para tirar o caldo dele, colocava na bacia com água para ele encher de água de novo, e depois apertava ele de novo para tirar o sumo, que aquele sumo, aquele caldo que tem dentro do caju dá um sabor amargo no doce. Então o doce é feito mais da carne do caju, sem aquele... E eu lembro que eu estava lá ajudando, 6 anos aproximadamente, e a lembrança que eu tinha foi legal, né? Foi gostosa, foi agradável. Então, qual foi a primeira lembrança que você tem de ter servido a vida, ou seja, ajudado outras pessoas? Coloca aí nos comentários. E como você se sentiu? Como você se sentia em relação a isso? A Núbia Veículos está falando. Cuidei de uma idosa com 10 anos. Como você se sentia cuidando dessa idosa? Você era agradável ou era desagradável? Você se sentia meio obrigado? Você queria estar brincando? Porque teve outros trabalhos que eu fiz também que não foi tão agradável, que era limpar os cocô dos cachorros. Durante uma boa parte da minha infância eu limpava o cocô dos cachorros, tudo que tinha em casa. Eu não gostava muito de fazer, não. Como foi? Né? Lembro como faço para puxar essas memórias. Não lembro como faço para puxar essas memórias. Apenas permita visualizar. A Léo cuidava de uma criança. Valquíria, trabalhei duro na roça com 7 anos. Já fazia muito trabalho duro. Ao acordar às 5 horas da manhã para lavar, plantar, cortar, cozinhar, etc. E hoje, Valquíria C. Andrade, hoje você sente o seu trabalho pesado também? Se sente sacrificada pelo seu trabalho que você realiza hoje? Porque se sim, você tem que liberar esse trauma aí. Denise, meu pai me tirou da minha mãe e mandou aprender a cozinhar, lavar roupa. Como você se sente em relação a isso aí, Denise? Qual o sentimento que você tem? Fecha os olhos aí, ó. Lembra você lá com 6 anos? Seu pai mandando, vai lavar roupa, menina. Como foi para você? Você lá lavando roupa? O que você queria? Às vezes as coleguinhas estavam brincando junto lá. Como você se sente? O mais importante é você perceber como você se sente. Cuidar das irmãs mais novas e não gostava. Sandra Fagundes. Então, eu vendia din-din na rua com 7 anos e muitas vezes apanhava no mercado. Alice Dias. Como você se sentia quando você apanhava? Então, quer dizer, esses sentimentos adotados dessa infância faz você sabotar o seu trabalho atual. Limpar o pátio, né? E agora a segunda pergunta, muito importante, que já vai te levar a insight de traumas que você precisa liberar. O que você acha? Olha a segunda pergunta. O que você acha da vida profissional da sua mãe? O que você acha da sua mãe como profissional?
Coloca aí nos comentários. O que você acha da história profissional da sua mãe? Especialmente o que você mais percebe que te dói de lembrar da vida profissional da sua mãe. Talvez tenha tido uma vida difícil, talvez ganhava pouco, talvez tinha que trabalhar muito, talvez era só do lar, entre aspas, né? Porque tem gente que, né, está extremamente emaranhada com o quê? Minha mãe não trabalhava, só cuidava de casa. Isso é uma desordem de hierarquia, é uma ingratidão. Quando você acredita nisso, minha mãe não trabalhava, só cuidava de casa. Isso leva a um menosprezo da vida profissional da sua mãe e que te leva também a sabotar a sua própria vida profissional. O que você sente quando você se lembra da vida profissional da sua mãe? Núbia está trazendo, é muito competente, é desorganizada, muito confiável. Era muito inteligente, disse a Leiliane. Era muito inteligente e não teve oportunidade de estudar. Trabalhava muito, ganhava pouco. E você, Leiliana, você acha que você trabalha muito e ganha pouco? Porque são essas sentenças de crenças em relação à mãe que recaem sobre a gente como autocondenação. Por isso que é necessário fazer um movimento para a liberação das expectativas infantis que você tem em relação à sua mãe, em relação ao trabalho dela. Doutor, estou gestante com depressão, com sintomas, psicose, desde que perdi meu pai. Muito medo de perder meu esposo. Line Silveira, amiga. Você não precisa ficar passando isso não. Tem tratamento, tá? Busca ajuda. O tratamento para isso que você está tendo pode acontecer e deve acontecer, inclusive, no período gestacional. Existem medicações seguras para o bebê. Cássia Renata, ela era lavadeira, era difícil, humilhante, recebia pouco pelo trabalho que fazia. Como você se sente diante dessa imagem da sua mãe nesse trabalho? Aí a Valquíria está respondendo: hoje tenho dificuldade de valorizar o meu trabalho. E a Gleice Noleto está perguntando: e quando se é filha de uma garota de programa? Garota de programa é trabalho, Gleice. Isso é um trabalho, tá? Pode receber todo quanto é tipo de julgamento moral, inclusive de um monte de gente. Mas quando receber de você, você estará atraindo mais do mesmo, ou se tornando garota de programa, ou tendo uma filha garota de programa. Tudo aquilo que você apedreja na história do seu sistema se repete na sua vida. Tudo aquilo que você sente pena se repete na sua vida. E eu já atendi várias garotas de programa, inclusive garotas de programa de classe média alta, e que não precisava estar se prostituindo, mas pelo emaranhamento que tinha com a própria mãe, se mantinha se prostituindo. E ela se liberou desse trauma, desses julgamentos em relação à mãe, e por escolha parou de se prostituir. Então, qualquer pessoa pode julgar a sua mãe. Você julgar vai levar sofrimento na vida, né? E agora a última pergunta: como era a vida profissional do seu pai, do homem, do masculino, seu pai? Como era a vida profissional dele? O que mais te dói na vida profissional dele? O que é o acontecimento que mais te dói, que mais você sente raiva, pena, vergonha, talvez medo de repetir em relação à vida do seu pai? Lilian,
Valêncio, aliás. Minha mãe é do lar e vive ela sempre infeliz. Jurei que nunca seria do lar e infeliz como ela. E aí, Lilian? E aí, Lilian, você trabalha com o quê? Porque geralmente, quando a gente faz essas promessas arrogantes para os nossos pais, a gente se ferra. Mulher que fala assim, nunca vou precisar de um homem igual minha mãe precisou, ou nunca arruma um homem, ou se submete a implorar para um homem. É doido esse subconsciente, mas é a pura verdade. Aquilo que você rejeita, você repete, né? Me sinto triste por ela. Hoje procuro me qualificar ao máximo para ser competente e qualificar no trabalho que escolhi, para não ser humilhada como ela foi. Carl Jung Brasil está compartilhando que sente pena do seu pai. Meu pai não trabalhava e tinha problema com o alcoolismo. Então, esses julgamentos se recaem como autocondenação. Então, quando você julga o seu pai pelo alcoolismo, ou você vira alcoólatra, ou você casa com um alcoólatra, ou você tem um filho alcoólatra. Você atrai mais do mesmo. Então, é necessário que você se libere desses sentimentos adotados do passado. Então, na sexta-feira, a gente vai ter uma live onde eu vou atender alguém aqui na live. Uma seguidora que se inscrever. Se você quer ser atendida individualmente por mim, na sexta-feira às 13 horas, digita aí liberação, que você vai receber no seu direct um link para você responder algumas perguntas e eu vou entrar em contato com você por telefone e confirmar com você, e na sexta às 13 eu vou fazer um atendimento individual da sua questão, especialmente se a sua questão for em relação ao trabalho, porque essa semana inteirinha os nossos conteúdos do Reels, do Stories e das lives são em relação ao trabalho. E na quarta-feira nós teremos uma autoliberação coletiva aqui para que você consiga liberar essas 3 causas mais importantes de fracasso profissional, que é os traumas que você tem com a sua infância, os traumas que você tem com a figura materna e com a figura paterna. A gente vai estar aqui fazendo uma autoliberação coletiva na quarta às 13 horas. O tema é as 3 causas da frustração profissional. E nós vamos liberar esses 3 traumas que você descreveu aí. O da sua infância com o trabalho, o que tem com a sua mãe e o que tem com o seu pai. Então você que percebeu claramente seus sentimentos de raiva, pena, vergonha ou medo em relação ao destino que eles tiveram ou da sua infância, você tem a obrigação de estar aqui com a gente na quarta-feira às 13 horas, que eu vou te conduzir nessa liberação. E a autoliberação é um processo coletivo e que eu também ministro um curso que é o método ALV, que quem não conheceu ainda precisa conhecer. Então, se você quer conhecer o método ALV, onde eu ensino a autoaplicação desse desbloqueio, digita aí ALV. Digita aí ALV, que vai chegar no seu WhatsApp, aliás, no seu direct, um link para você assistir uma aula gratuita do método ALV. É um programa de 1 ano, onde eu te acompanho de perto. Uma vez por mês nós temos uma sessão, uma aula tira dúvidas pelo Zoom, onde eu te ajudo a ter os seus insights, e por 1 ano você tem essas aulas uma vez por mês. Você tem lá dentro um conteúdo teórico muito poderoso e autoliberações conduzidas de aproximadamente 15 minutos como tarefa para realizar todo dia de manhã, que desbloqueiam saúde física, emoções, trabalho, dinheiro e finanças. Então escreve ALV, que a aula gratuita chega no seu direct. Você vai lá, assiste a aula gratuita
Dentro dessa aula gratuita, ao final dela, tem uma autoliberação conduzida, semelhante a essas que a gente faz aqui nas lives, mas aquela lá é específica para liberar os seus traumas com a sua figura materna. Então você faça essa autoliberação e, se fizer sentido, se quiser ser minha aluna, meu aluno do método ALV, está comigo por 1 ano, você tem a oportunidade de se inscrever ali em um ticket de parcelado R$ 47,90 por mês, entendeu? Um ticket totalmente acessível. E eu fiz o método ALV para trazer acessibilidade. Eu sei que o meu atendimento individual, o meu processo de mentoria é um ticket mais alto, mas eu fiz o ALV para trazer acessibilidade. Para quem não pode pagar por uma sessão, por uma mentoria comigo, o seu caminho é por ali comigo, no método ALV, que é o mais acessível possível do que eu tenho para te entregar, além do gratuito aqui, obviamente. Beleza? E se você quer ter um atendimento direto comigo para realizar uma consulta médica psiquiátrica, onde eu avalio os seus sinais e sintomas com o objetivo de prescrever uma medicação, link da bio, tem lá, atendimento com o Dr. Jim. Lá tem todas as informações que você precisa para fazer um agendamento, agendar sua consulta médica psiquiátrica comigo, ou se no caso você tem um trauma para liberar, tem um babado, um conflito, uma situação difícil da sua vida cotidiana atual, seja problema de depressão, ansiedade, relacionamento, dinheiro, finanças, que é a minha ajuda para liberar especificamente um trauma, individualmente, por videochamada, individualmente, lá também no link da bio tem o botãozinho lá que você fala com o agendamento. Inclusive a Juliana, minha esposa, que é terapeuta também, ela está coordenando o trabalho de atendimento ao cliente. Então ali você fala com o meu time e fala também pessoalmente com a Juliana, minha esposa, explica para ela o que está acontecendo, o que você precisa, e ela vai estar te auxiliando a te direcionar para o tipo de atendimento ou curso que se adequa mais ao seu perfil de necessidade, beleza? Beijo no coração de vocês, uma excelente tarde. Quarta e sexta, live às 13 horas. E se você não pegou toda essa live aqui, ela vai ficar salva até hoje à noite, tá? Amanhã cedinho a gente vai tirar a live do ar. Se você às vezes está no seu trabalho, não conseguiu assistir tudo, não pegou do começo, marca à noite para assistir. Inclusive, se você quer ser lembrado e não esquecer de assistir, digita canal, ou então vai no meu perfil e entra para o meu canal aqui do Instagram, porque eu estou mandando o link dessa live à noite, para quem não pôde assistir às 13 horas, poder assistir à noite. Aí lá eu te mando esse lembrete. Ou tem um grupo do WhatsApp também no link da bio. Do jeitinho que você quiser, você tem um monte de forma de estar mais perto de mim e de eu poder te ajudar a destravar a sua vida e ter uma vida mais leve, mais alegre na realização dos seus sagrados objetivos, porque essa é a minha missão. Beijo no coração de vocês, Deus abençoe e continuamos juntos.